Oi gente, eu sou o Gilson e eu vou apresentar agora nossa videoaula que tem o tema tipo gênero, sexualidade, corpo e sociedade. A minha parte é uma parte mais introdutória, então eu vou falar mais sobre a teoria queer e como que ela é construída, né? Que pauta essa questão da identidade, da formação do indivíduo, dessa questão praticamente como ele se forma como identidade dentro da sociedade. E eu gostaria de me aprofundar na questão um pouco do que entrelaça na questão do desejo do indivíduo. Bom, falando sobre a questão do desejo propriamente, a questão que eu queria abordar é a questão freudiana propriamente, né? Desse aprofundamento que eu quero fazer. Que pensar a teoria queer, ela propriamente, ela se enquadra nesse quesito quando a gente quer pensar essa não normatividade, né? Que, pensando um pouco na questão freudiana, a gente consegue se aprofundar nessa questão propriamente do desejo enquanto uma coisa assim que é construída desde a nossa infância, né? Que Freud fala sobre a questão do desejo anal e oral, que como isso perpassa desde a nossa infância até a nossa fase adulta e como que isso entrelaça nas nossas relações, tanto sociais como as próprias relações sexuais. Então é interessante que isso forma também a própria questão do papel de gênero numa relação, de como a pessoa vai se pôr, de como que isso vai se dar. Então é interessante a gente partir dessa análise para entender essa questão propriamente também da performance, como o indivíduo vai começar a se enxergar e se enxerga dentro também de uma relação social, né, propriamente. Então a gente pode ter como noção essa questão da identidade, da sexualidade, que também é uma questão política, né, que quando a gente entende que o ser ele nasce e tem a questão da biologia, que é muito usada para justificar essa questão natureza do indivíduo, como que ela está associada também à questão social, porque é no social que se cria essa questão da identificação propriamente, né? E essa questão da criação de identidade, ela é importante para a própria formação do indivíduo como ser, porque é assim que ele se baseia, que ele quer produzir a sua existência. Então é importante a gente fomentar essa questão da teoria queer, porque ela pauta exatamente isso, que é sempre pensar a questão do indivíduo fora desses padrões de normatividade, porque esses padrões de normatividade acabam por si só gerando a exclusão, a não identificação desses indivíduos em um padrão já estabelecido. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante se atentar que a gente está falando sobre questões que são construídas socialmente, né? Integramente social. Então, é importante refletirmos e pensar o papel da história nessas relações e como elas são escritas e produzidas, né? Bom, eu acho que é mais isso. Oi gente, eu sou a Juan e eu vim aqui me aprofundar um pouco sobre as questões de gênero nessa videoaula. Enfim, o Gilson comentou anteriormente sobre a questão da identidade. Eu gostaria de comentar também desse sentido, sobre o livro da Judith Butler, que o nome é Problema de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Por que uma subversão da identidade? Porque, para a Judith Butler, a identidade, tendo o gênero como uma construção social, já entendida nesse quesito, ela não se mostra suficiente para conseguir agrupar todos os grupos que, vamos lá, pensar da identidade mulher. Será que todas as identidades conseguem se agrupar nessa categoria? A Judith Butler busca questionar isso no seu livro Problema de Gênero. Eu também gostaria de comentar sobre a questão da historicização do termo gênero, A gente vê que o termo gênero
principalmente, né, nos estudos mais tradicionais, a gente percebe que o termo gênero surgiu de um psicólogo, né, chamado John Money, e que ele que cunhou o termo papéis de gênero e gênero em si, em seus artigos desde 1955. E nisso, numa questão de estudar exatamente a questão das pessoas intersexuais, né, as chamadas hermafroditas, né, naquela época, e como que essas diferenças sexuais, né, mostradas no corpo se davam, só que isso também, o John Money começou a pautar isso numa questão mais psicológica, uma questão mais comportamental, e nesse sentido, isso serviu de base dos estudos de gênero da segunda onda do feminismo, e isso acabou por inaugurar diversas discussões acerca desse debate, né? Então a gente consegue entender que, gênero começou a surgir como uma construção social dentro dos debates, né, feministas, da segunda onda, etc. Só que a Judith Butler, retornando ela novamente, ela percebeu que, gênero é uma construção social. Gênero é fruto de relações culturais entre as pessoas. Mas por que esse fruto, que esse produto só se dá de duas maneiras, né? Ou existe o homem construído socialmente, ou existe a mulher construída socialmente. Porque mesmo tendo levado em conta que a humanidade ela é multiplamente cultural, por que o produto dessa relação só se dá nessas duas categorias? Aí a gente percebe que, né, dentro desse debate meio que se trocou, né, a proposta era de se trocar, de se derrubar a questão do fator biologizante na questão do sexo e do gênero, né? O gênero surgiu para isso. Só que nesse debate aconteceu que trocou-se o determinismo biológico por um determinismo social, por um determinismo cultural. A Butler critica isso porque ela percebe que não é unicamente a cultura, não é unicamente a identidade que é capaz de nomear, de dar voz a esses grupos que são vistos como desviantes do sistema sexo-gênero, né? Já citando aqui Andrea Dworkin, que é outra autora que discute isso. Enfim, ela vê isso como uma coisa insuficiente. Então a gente percebe que... Corta. Esqueci o que quer falar. Bom, adentrando agora sobre a história das mulheres, vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância desse movimento político e intelectual. Como começou? A história das mulheres, ela teve forte influência sobre o segundo movimento feminista, que ocorreu ali mais ou menos em 1960, 70, na Europa e também nos Estados Unidos. Foi quando as mulheres começaram a se questionar sobre como estava o papel das mulheres dentro dos contextos históricos. E sempre foi como se fossem coadjuvantes. As mulheres eram apenas a esposa de fulano, a irmã de Beltrano, a filha de Ciclano, e nunca com um papel ativo, nunca com um protagonismo feminino. Então, historiadores começaram a buscar em outras fontes, né, que eram menosprezadas, como diários, cartas, até mesmo registros de batismo, para encontrar esse protagonismo feminino. E como é que começa essa questão da história das mulheres no Brasil? Vai começar ali mais ou menos entre 1980 e 90, com grandes historiadores que são referência atualmente no nosso país. Seria a Raquel Soyer, a Mari Del Priore e também Joana Maria Pedro. Elas são muito importantes para esse contexto e para essa historiografia. Elas vão estudar e buscar sobre como as mulheres estão impactando nos contextos históricos. E, prosseguindo, como as mulheres impactaram e como esses avanços e desafios perpetuam até hoje. Bom, agora falando sobre os avanços e desafios enfrentados pelas mulheres durante esse estudo de historiografia, seria, por exemplo, os desafios enfrentados, a desvalorização sobre estudar sobre a história das mulheres, também a parte de não ter tantos campos, não ter tantos documentos historiográficos para a gente se debruçar e entender a importância da mulher no contexto X. Por exemplo, como que uma mulher escravizada ou como uma mulher indígena teve um papel fundamental para grandes contextos, tanto do Brasil quanto do mundo, e que está faltando, sabe? Também como que mulheres não têm papel acadêmico.
até hoje perdura esse problema, né? Que mulheres não conseguem estar adentrando espaços ainda. Um exemplo, aqui na nossa Unesp de Assis, nós temos apenas 4 professoras no departamento de História, quanto a grande maioria são homens. E elas deveriam ter mais protagonismo, mais voz e mais presença nesse espaço tão importante que é a História. E os avanços que nós temos atualmente são avanços que são grandes e significativos, que são mulheres poderem estar criando grupos de pesquisa para poder avançar cada vez mais sobre a sua história, sobre o protagonismo feminino na nossa história. Também estão surgindo diversas revistas conceituadas e especializadas no assunto para que a gente consiga cada vez mais ter noção de como as mulheres foram importantes e são importantes para a história. Porque a nossa história tradicional, ela é basicamente masculina, foi escrita por homens e para homens. Então é muito importante que a gente consiga cada vez mais avançar e estudar sobre quantas mulheres são importantes em todos os contextos históricos que nós podemos estudar. Então, né, a Judith Butler nos convida a perceber que, né, ela coloca o gênero como uma forma de contestar, por exemplo, as instituições reguladoras de poder, né, o discurso médico, o discurso jurídico e também o discurso psiquiátrico, porque a gente percebe que esses discursos, essas instituições, elas buscavam justamente patologizar e criminalizar essas formas de existir, né? A gente percebe que, por exemplo, não há muito tempo atrás, na psicologia, na psiquiatria, nos seus manuais diagnósticos, a transexualidade era vista como uma doença, era vista como um transtorno, né, de desvio sexual, de desvio, e enfim, era vista como uma doença. A gente percebe também, né, pautando outras questões aqui, a questão de raça, porque dado o racismo científico, né, de anos atrás, colocavam as pessoas negras como, por exemplo, criminosas natas, assim, tipo, pessoas que não tinham racionalidade, pessoas agressivas, isso tudo pautado na ciência. Então a Judith Butler nos convida a pensar justamente colocando em xeque qual realmente é o papel da ciência, se ela realmente consegue, né, se ela realmente é esse dado verídico que toda vez é pautado na história. Oi pessoal, Abel por aqui. E basicamente entendendo então todo esse assunto que foi debatido, é importante a gente gerar uma conclusão, uma síntese desses elementos. O que eu quero dizer com isso? Que o gênero, a sexualidade, tudo isso são criações e frutos das abstrações sociais ao decorrer do tempo e estão em constante transformação, né? São questões até dialéticas, históricas, que vão estar passando por um processo constante e único de transformação social. Por muito tempo, como já citado, nem sequer existiam esses parâmetros do que de fato foi o gênero ou foi a sexualidade como ela se entende na sociedade. Claro que desde que esse marco é dado, a gente começa a ter também uma disputa de poder. Poder, por exemplo, quando a gente destaca ali as pessoas contra as mulheres, por exemplo, como é atacado e como é utilizado o poder sobre isso, né, de uma sociedade patriarcal. De gênero, quando a gente discute, por exemplo, a questão de pessoas trans que são abertamente atacadas nesse processo. Então entender sexualidade, gênero como frutos sociais são importantes justamente para a gente ter uma compreensão geral dessas etapas. Entender que esses processos eles estão em transformação e eles estão em disputa. São transformações sociais que ao decorrer do tempo vão mudar até seus caráteres de essência, de ser e existir. As vestes que um homem usou no passado não necessariamente serão as que ele usarão no presente ou no futuro. O mesmo em decorrência das mulheres e o mesmo em decorrência do entendimento do ser um homem, ser uma mulher e até o quanto esses termos vão ser utilizados ao decorrer da sociedade. Não é necessariamente uma disputa biológica, mas sim social.